Você sabia que a Bíblia fala sobre gigantes que caminharam pela terra? Seres tão impressionantes que sua história atravessou milhares de anos e ainda desperta mistério e curiosidade. Quem eram realmente os Nefilins mencionados em Gênesis? E por que a presença deles marcou um dos momentos mais sombrios da humanidade? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a mensagem por trás dessa história bíblica pode trazer uma reflexão profunda sobre fé, obediência e os desafios que enfrentamos hoje. Muitas pessoas já ouviram falar sobre gigantes em histórias antigas e lendas espalhadas pelo mundo, mas o que pouca gente sabe é que a própria Bíblia menciona a existência de gigantes em um dos períodos mais antigos da humanidade. Essa passagem aparece no livro de Gênesis, capítulo 6, um trecho curto das Escrituras que há séculos desperta perguntas entre estudiosos e leitores da Bíblia. Ali encontramos a palavra Nefilins, um termo misterioso que descreve seres impressionantes que viveram na Terra em tempos antigos. A Bíblia menciona esses gigantes em um momento em que a humanidade começava a se afastar cada vez mais de Deus. Era uma época em que a violência crescia rapidamente. O coração das pessoas estava sendo dominado pela corrupção. A justiça parecia desaparecer da terra. E em meio a esse cenário espiritual tão difícil, surgem os relatos sobre os gigantes. Seres que acabaram se tornando parte de um dos maiores mistérios das Escrituras. Muitos estudiosos acreditam que os Nefilins eram homens de grande estatura e força, conhecidos por sua influência naquele tempo. Alguns textos antigos os descrevem como guerreiros poderosos e figuras temidas entre os povos. A própria Bíblia menciona que eles eram valentes, homens de renome na antiguidade. Mas o ponto mais importante dessa história não está apenas no tamanho desses gigantes. O verdadeiro significado desse relato está no contexto espiritual daquela geração. A humanidade estava vivendo um período de profundo afastamento de Deus. A maldade crescia de forma assustadora. A violência tomava conta da terra. As pessoas já não buscavam a direção do Senhor. E quando o ser humano se distancia de Deus, o mundo começa a mergulhar na escuridão. Foi exatamente isso que aconteceu naquele tempo. Mesmo com toda a força e poder daqueles gigantes, aquela geração estava espiritualmente perdida, porque a verdadeira força nunca vem apenas do corpo, ela vem de uma vida conectada com Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Os pensamentos das pessoas estavam constantemente inclinados para o mal. Era como se o mundo estivesse caminhando rapidamente para a destruição. Mas mesmo em meio a toda aquela escuridão, Deus encontrou algo diferente. Entre toda aquela geração corrompida, havia um homem que decidiu viver de forma diferente. Seu nome era Noé. Enquanto muitos seguiam caminhos de violência e desobediência, Noé escolheu caminhar com Deus. Ele decidiu confiar no Senhor, mesmo quando ninguém mais parecia fazer isso. Sua vida se tornou uma luz em meio à escuridão daquele tempo. E foi exatamente por causa dessa fidelidade que Deus escolheu Noé para cumprir um propósito extraordinário. Através dele, Deus preservaria a vida e daria à humanidade um novo começo. Essa história nos mostra algo poderoso. Não importa quão escuro esteja o mundo ao nosso redor, Deus sempre procura pessoas que decidem caminhar com Ele. A história dos Nefilins não fala apenas sobre gigantes do passado. Ela também fala sobre os gigantes que enfrentamos em nossa vida hoje. Todos nós, em algum momento, encontramos desafios que parecem enormes, problemas que parecem impossíveis de resolver, momentos em que o medo tenta dominar nosso coração. Mas a Bíblia nos ensina uma verdade que atravessa gerações. Nenhum gigante é maior do que Deus. Assim como o Senhor observava tudo naquele tempo, Ele também observa nossa vida hoje. Ele conhece nossas lutas. Ele conhece nossas orações silenciosas. Ele vê cada lágrima e cada batalha que enfrentamos. E quando escolhemos confiar nele, encontramos forças que não vêm de nós mesmos,
vem do próprio Deus. Mas existe ainda um detalhe pouco conhecido sobre os gigantes mencionados na Bíblia que quase ninguém percebe quando lê Gênesis. Uma revelação que pode mudar completamente a forma como você entende essa história. E no próximo vídeo, vamos explorar um mistério bíblico que poucas pessoas conhecem. Ao refletirmos sobre essa história, percebemos que a Bíblia não fala apenas sobre gigantes do passado, mas também sobre as batalhas que enfrentamos hoje. Assim como naquela época, ainda existem desafios que parecem grandes demais diante dos nossos olhos. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que nenhum gigante é maior do que o poder do Senhor. Quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos força para continuar mesmo nos momentos mais difíceis. A fé nos ensina que Deus nunca abandona aqueles que caminham com Ele. Assim como Noé permaneceu fiel em meio a uma geração distante de Deus, nós também somos chamados a viver com coragem e obediência. Talvez os gigantes da sua vida hoje pareçam assustadores, mas lembre-se de que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada. Ele conhece seu coração e prepara caminhos onde antes parecia não haver saída. Confie no Senhor e continue caminhando com fé, porque quando Deus guia nossos passos, até os maiores gigantes se tornam apenas parte da história que Ele está escrevendo em nossa vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu convido você a continuar caminhando conosco nessa jornada pelas histórias e mistérios das Escrituras. Inscreva-se no canal Narrativas Arquivos da Bíblia para não perder os próximos vídeos. Aqui exploramos histórias profundas da Bíblia, revelamos curiosidades das Escrituras e compartilhamos reflexões que fortalecem nossa fé. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada com Ele. Nos vemos no próximo vídeo.